nostalgia começa quando nos é mostrado que os dois maiores defensores da Terra são pais de Will Stronghold, que finge que tem super força apenas para não decepcionar os seus pais. A nível de curiosidade, seu pai tem super força, mas não é o Toguro. Pleno 2023. E ele, sem nenhuma razão, vai para tentar fazer supino com 15 kg de cada lado e não consegue. Bora, culpado! Então seu pai o chama e ele rapidamente consegue levantar 50 kg e coloca no supino só para enganar. Ele tem poder sim, poder do roteiro. Ah, pro inferno! Seu pai diz estar super orgulhoso por ele ir pra escola onde ele mesmo se formou, e diz que um dia os três vão salvar o mundo juntos. Deus me livre, vai ter continuação? Então quando seu pai está saindo, ele pega um peso e deliberadamente taca no garoto. Tentaram me matar. Que até onde ele sabe tem super força e não super reflexo ou super resistência. Se ele faz isso com o moleque que tem poderes, imagina quando descobrir que não tem. Você vai morrer. Layla, que é uma espécie de druida, chega em sua casa pra pegar o ônibus junto com ele. E a mãe de Will, que a conhece desde quando ela era um bebê, oferece a vegana bacon. Minha mãe se comunica com os animais e acho que eles não gostam de ser comidos. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Muito provavelmente a mãe de Will conhece a mãe dela e sabe de tudo isso, mas era pra mostrar pra gente que ela é vegana. O comandante chega na cozinha e Layla avisa de forma discreta que ele está como comandante e não como forma comum. O cara simplesmente bota o óculos e é esse o disfarce. Bagulho feio. Então os dois heróis recebem um chamado? Josie, aqui. Os dois idiotas colocam o celular de herói e o celular pessoal com o mesmo toque. Isso porque ela tava do lado do celular e ela foi lá do outro lado atender. Fique longe da droga! E Layla aproveita e revive umas plantas, que eles já deixaram morrer da primeira vez e agora você acha que eles vão cuidar? Não mereço isso. Will flagra a ação dos seus pais no noticiário, onde um robô gigante começa a atacar a cidade e ele vai lá e pei! E de recordação ele pega o olho do robô e eles estão indo pra escola e essa merda de crédito não acaba nunca. Curiosamente, quando eles chegam no ponto de ônibus, o ônibus também chega. E já sou agredido pela seguinte cena. Vai pra super escola de heróis? Se não fosse pra super escola de heróis, você não estaria num ponto específico esperando. E meus parabéns, agora se não fosse, o ônibus inteiro saberia que existe isso. Uma merda. O cara reconhece que ele é o filho do maior super-herói da Terra e baba o ovo de uma maneira fenomenal. Fala até pro Boca de 09 sair dali pro Will sentar. Eu? Ele senta próximo do seu amigo chamado Zack, que tem um poder mais inútil que eu já vi na minha vida. Ele basicamente brilha no escuro. Era melhor do que nada. E agora que estão todos ali, o piloto toma o rumo para um viaduto em obra. E claro, ninguém nunca se questionou porque em 40 anos essa bosta nunca ficou pronta. Então os buracos na sua rua, meu amigo, pode ser um portal pra escola das tartarugas ninjas. Ou seu prefeito é horrível. Então o ônibus salta do viaduto. E só quando eles estão desesperados em queda livre, o piloto ativa o propulsor. Ou seja, se dá algum defeito e o propulsor não abre, tem que esperar que todo mundo voe. Adrenalina. Quando ele atinge a marca 10, o cabelo de todo mundo começa a voar. Mesmo a janela de todo mundo estando fechada desde o começo. E só o cabelo da menina que mexe com as plantas não voa pra trás, a raiz dela deve ser de árvore também. Depois dessa groselharada, eles chegam até Sky High, que é uma super escola que fica escondida entre as nuvens. Se alguém tiver um telescópio e olhar pra cima, vai dar pra ver a escola. E se um avião mudar a rota sem querer e bater neles, todo mundo vai de geladeira deitada. Caixão. A escola é linda e enorme, cheia de gente que desafia a física e até assédio. Fica frio aí. Então Ron dá pra ele um cartão que se um dia ele precisar de ajuda ou só quiser conversar, é só ligar. E os bullies resolvem fazer bulinações com os calouros. Os dois se apresentam como Lash e Speed, porque Sr. Fantástico e Flash dá muito problema pra Disney. E Gwen chega espantando os valentões falando que vai mostrar a escola pros calouros, que é o suficiente para o Will ficar apaixonado. Eu sou safadão. E eles são levados até o ginásio onde a diretora Powers lhe dá uma breve introdução, dizendo que eles vão passar por uma seleção de poderes pra ver se eles vão pro caminho do herói ou do ajudante. Ou seja, se os seus poderes forem horríveis, você vai ser taxado como fracassado. E depois os caras não querem que tenha super vilões. Tá burro, velho. E quem redireciona eles para as respectivas classes é o técnico Barreira, que o seu poder é quebrar a barreira do som com a voz. Onde é que eu já vi isso, hein? Todos os amigos de Will acabam por não passar. E curiosamente os que passaram cuspia ácido e o outro tinha 6 braços. Você vê que o nível do bagulho já não era muito alto. Eles vão pro intervalo pra só depois continuar a seleção de poderes, onde o maluco começa a ficar encarando até a alma de Will. Seus amigos dizem que aquele é o Guerra em Paz, filho de um super vilão que o pai do Will colocou na cadeia, que estranhamente todo mundo sabia menos ele. Se fodeu. Eles recomeçam a seleção e o moleque fala que não sabe qual é seu poder. E por razões que eu desconheço, o cara joga um carro em cima dele e faz ele voar. O cara manda dizer logo qual é o poder, mas Will fala que não tem nenhum. Então a escola faz processo seletivo quando o aluno já tá matriculado, ó que legal. Desse jeito até eu vou pra Sky High. Não vai dar não. Então ele grita na cara do moleque dizendo ajudante e é o suficiente pra quebrar o vidro dos ônibus lá fora. Primeiramente é um milagre esse moleque não ter estourado os tímpanos. No trajeto da onda sonora, os valentões socam alguém na lixeira. Pelas roupas é um moleque que tava lá durante a seleção. O grito quebra o vidro do banheiro das meninas e dos ônibus lá fora, mas não da sala da diretora. Pois imagine o B.O. E curiosamente nem os vidros da escola quebram. Tava ruim. Agora parece que piorou. Assim ele vai
vai parar na enfermaria e mesmo tendo arrebentado as costas na quina do pilar, ele coloca gelo na cabeça. E mesmo tendo sido arremessado vários metros, arrebentar a coluna de quina e descer beijando a escada, a mulher faz um raio-x e diz que ele tá tranquilão. É um médico padrão do SUS. Uma merda! Só falta agora falar que o moleque tem virose. A véia fala que como a mãe dele voa e o pai tem super força, ele pode herdar um dos poderes, ou nenhum. Assim ele volta pra casa chateado e diz que precisa conversar com seu pai. E o velho diz que tem um lugar especial pra isso, e diz que agora ele está pronto pra ter acesso à sala secreta, falando pra Will colocar a mão no scanner pra abrir a porta, dizendo que colocou suas digitais hoje de manhã. Agora, como ele cadastrou um negócio sem colocar a palma da mão do moleque ali, o filme tem nego que voa, velho, não tem que explicar nada não. Seu pai mostra sua coleção e que cada monstro que ele derrota ele pega um troféu, e o velho conta de que essa arma chamada Pacifier é uma relíquia de quando ele conheceu sua esposa e derrotaram um Dor Mortal, que depois de derrotar o vilão os dois casaram. Mas ao longo do filme ele sai pelo menos 6 vezes pra combater o mal e não traz nenhuma relíquia. Se fosse pra seguir a risca, isso ia estar igual a loja do Trato Feito, ou o quarto do meu vô. Porém, tudo isso era apenas um plano do vilão para ter um olho lá dentro, que claro, o comandante ia se importar muito com um robô aleatório que qualquer um podia matar. Por fim, o Will acaba não contando e os dois jogam sinuca, e pra pegar o taco, o cara tem um scanner. O taco deve ser mais valioso que o filho dele. Eles começam o primeiro dia de aula na sala como ajudantes. Mas que porra é essa? Então a sala inteira começa a tremer. Isso, João, sujou! Zack brilha então chega ao Megamente, dizendo que aconteceu um problema no laboratório de ciências malucas, e mesmo tendo 50 janelas abertas, a sala inteira apaga. Esse problema deve ter envolvido o sol. É verdade. Eles começam suas atividades usando seu bate-cinto, e logo na primeira cena já dá pra ver que não tem proteção nenhuma e o moleque quase furou o olho. Ih, rapaz. Então o Megamente mostra pra galera a Kryptonita. Ele tampa, puxa de novo e agora o Zack cai. O cara não caiu junto com as meninas pra não ser chamado de mulherzinha. É literalmente a mesma pedra. E em uma noite, enquanto nossos ajudantes estão estudando, chega o pai de Will. Depois de impedir que o estádio desmoronasse, eu fiquei assistindo ao jogo e pensei... Eu também pensei, como é que teve jogo depois do estádio quase desmoronar? Sei lá! O comandante vai pra cozinha pra fazer um sanduíche e o Will vai pegar um refresco, e os dois acabam tendo uma conversa. Seu pai o questiona porque ele está andando com ajudantes, já presumindo que o moleque passou. O Will diz que não vê nada errado em ser ajudante, e o pai dele também diz que não. Porque eu sou É o quê? um ajudante. Ele fica um pouquinho chateado e coloca a culpa em Barreira, que na época não tinha passado pros heróis, mas sim pros ajudantes. Mas o que eu quero mesmo saber é porque a bosta de um ajudante tá julgando quem é que vai ser herói ou ajudante. Você entendeu, velho? O comandante fica perplexo e diz que sempre pareceu que o Will tinha super força. O moleque tinha uma academia na casa dele, mesmo assim continua parecendo um frango. Eu acho que eles nunca brincaram, tipo, ô filhão, segura essa casa aqui, ó. Mas o comandante reage de maneira positiva e diz que seus poderes vão florescer ainda, me levando a crer que esse filme não tem necessidade de existir, mas existe. É lamentável. No outro dia, no refeitório a caminho da mesa dos seus amigos, o infeliz segura sua perna e ele joga a bandeja pra lateral, sendo que o mais lógico é ir pra frente, mas eu acho que ele já tava querendo arrumar confusão mesmo. Os dois se estranham e uma batalha se inicia, finalmente. Leila fala pro professor fazer alguma coisa que tava ali de boa, tomando refri e assistindo. Isso aí dá uma justa causa. E no meio da confusão, Guerra lança inúmeras bolas de fogo e pá, e erra o cara parado. Eu vesgo. A treta continua e há 18 anos eu continuo incomodado com o fato dessa jaqueta de couro não derreter. É a verdade. Ele consegue ir pra debaixo da mesa até que seus amigos chegam. Cagão. Então ele ganha seus poderes de última hora. Bora! E consegue manter a mesa em linha reta mesmo segurando na parte da frente. Ó que legal, pra que segurar no meio, né? E Guerra já voa longe. Ele pergunta se os dois vão encarar e eles fogem. É mais cagão ainda. E sei lá como diabos voadores ele levanta. E espera aí... E o mesmo depois de levar essa pimbada na cara, atravessa duas paredes e ainda levanta e tá lutando. O poder desse cara não é fogo, é super resistência. E mesmo vendo que ele não aguenta no corpo a corpo, ele se envolve de fogo e corre em direção ao nosso herói. Porque nem parece que ele sabe atacar à distância. Mas é burro! Então Leila ele tá com o extintor para pegar o fogo, que não deu isso antes quando ele tava morrendo, mas agora que ele tem poderes sim. E o Will consegue vencer a briga. Tá tão engraçado hoje. A diretora aparece e leva os dois para a detenção, uma sala que neutraliza os poderes, e sai de lá, porque a única maneira de você apagar alguém é com extintor, e não no soco. Ele chega na sua casa com a descrição de Léo Stronda cheirado. Abre essa porta, caralho. Eles dizem que recebeu a notícia da diretora e seu pai chama ele até a sala secreta pra conversar. Hoje a chinela vai cantar. Ele dá um abraço em Will e fica super feliz por ele não ter dado os poderes da mãe, que é voar, e ganha até um PlayStation, embora eu prefira voar porque eu não tenho carro. E no outro dia ele é transferido para a turma dos heróis e lá faz par com Gwen. E descobre que ela é uma tecnopata que faz tecnologia com a sua mente, o que claramente é uma trapaça na aula de tecnologia. É isso. O cabeça de polegar usa arma e congela um aluno. Na hora do intervalo, Will está na mesa da Gwen, que diz que não é pra se misturar com os ajudantes, mesmo sendo seus amigos. E para se desculpar pela atitude de não deixar eles sentarem na mesa que pra início de conversa nem dele foi, ele chama ela pra comer no japonês, ou chinês, coreano, sei lá, tudo igual, às 8 horas daquela noite. Eles flagram os moleques tentando prender o Boca de 09 dentro do armário. E o Zack também. Zack e Ethan fazem um acordo com
com Speed Lash, dizendo que se o Will ganhar deles nos jogos, pode esquecer os calouros até a formatura, e se perder pode enfiar a cabeça do Ethan no vaso o ano inteiro. Isso não é ideia não, boy. Eles topam e o jogo em questão é duas pessoas tentam salvar a cidadã enquanto os dois vilões impedem, tudo isso em um determinado tempo. E para jogar contra eles escolhem Will e Guerra em Paz, porque o jogo vale uma coisa super importante pra ele, eles escolhem os dois mais poderosos ao invés de escolher um poderoso e um bosta, tipo o cara que brilha, ou esse geleia. Conceito de estratégia. No meio do combate pra deter um velocista, Will dá um soco no chão. O chão faz uma onda e volta em perfeito estado. Esse pedreiro é brabo. E faltando 30 segundos, o velocista decide fazer um redemoinho em volta de Guerren. Will tem 20 segundos e claramente se ele pegar cidadão, o jogo acaba, então não precisaria salvar o Guerren. Mas ele salva o cara porque isso é coisa de herói? O idiota? E faltando 4 segundos, ele arremessa o piromaníaco e vencem! Gwen aparece lá de supetão e diz que a aula particular de amanhã terá que ser hoje, pois surgiu um imprevisto, e o pai dele convida ela pra jantar. Aí os dois vão pro quarto estudar, seus mente poluída. E enquanto Will está jantando, esquece completamente o compromisso com Layla, que está em um restaurante asiático, porque só naquela frase eu já ofendi 15 minorias. E o tempo se passa e ela literalmente esperou quase o restaurante fechar. Qualquer pessoa que tivesse o pingo de amor próprio já teria ido embora. Fica a dica. E sei lá por que baratas de fogo, o Guerren trabalha lá. Quer que esquente isso pra você? Você não pode usar os seus poderes fora da escola. Disse a menina que fez uma árvore crescer pra subir no telhado. Spoiler, tem uma cena literalmente assim. Que merda, hein? Ele senta lá, acende uma vela e eu fico puto porque a Disney desperdiçou um casal fofinho. Enquanto isso, a família Buscapé revisa o anuário escolar de quando eles eram adolescentes. E eles apontam para alguém. Eles falam sobre a menina e não consideram a semelhança das duas, nem que poderia ser a mãe dela. É todo mundo doido nessa bagaça. E esses dois têm um momento bonitinho, que não serve pra nada. Mas assim ficamos sabendo que ela é secretamente apaixonada por Will. Tá tão óbvio. Nem o Tinder faria alguém esperar até o lugar fechar, então sim. Will leva a menina de volta pra casa andando, porque é pobre. E no outro dia o Will conta todo animado que vai ao baile de formatura com Gwen. Desgraça! Mas ela ia convidar ele pro baile, só que ela diz que vai com o Guerren, o que deixa ele chateado. O cara topa aí porque ele percebe que ela quer chatear o Will. Já durante a noite, ajudando o Will com estudos, Gwen recebe uma ligação, dizendo que deu um problema, mas a explicação é meio estranha. Penny esqueceu de encomendar a máquina de fumaça, então vou ter que fazer uma. Acha que o comitê podia passar aqui? Irmão, meu chuveiro queimou, será que eu posso morar na sua casa 3 dias? Viu? Também não faz sentido. Você não quer só fazer uma máquina de fumaça, não dar uma festa. Porém, a festa começa e o cara com raio laser faz a iluminação do negócio. E a mesma iluminação se pendura durante a cena inteira, então ele não aproveitou nada da festa. Otário! O gigante de pedra de 2 toneladas senta no sofá e não quebra. O oferecimento Casas Bahia. Então ele fica bravo com Gwen porque era pra ser poucas pessoas. Ele leva a Gwen até a sala secreta e lá os dois se bitocam. Sumiu! Primeiro, ele não precisava ter levado ela ali porque os dois já estavam a sós. E segundo, por quê? Porque ele deixou entrar 2 pessoas que ele não gosta na casa dele. Layla chega na festa e logo já é humilhada por Gwen, que diz que o Will tem novos amigos e que ela está atrasando ele. E claramente ela acredita numa pessoa que ela nem gosta. E quando o Will chega, ela não tem a capacidade nem de perguntar se é verdade. Pelo amor de Deus, cara. Então Layla vai embora e o Will acaba terminando com o Gwen e diz que não vai mais no baile com ela. E diz pra todo mundo que a festa acabou. E pela 4ª vez nesse filme eles chegam na casa deles vestidos de super-herói, o disfarce que vai pro caramba. O comandante fala que vai contar até 3 e quer que todo mundo saia correndo dessa casa. E aqueles que estiverem olhando pela janela ou passando na rua e verem isso, que se lasquem. Não sei de nada. Naquela mesma noite ele liga pra Layla e pede pra encontrá-lo no restaurante asiático. 1, ele achou que isso ia dar certo. 2, porque ele não foi na casa dela, vai saber. E lá ele encontra Guerren, que sai inteiro do seu personagem sentando com ele, dando conselhos motivacionais e dizendo que ele vai com a Layla só pra deixar ele com ciúme. Tinham que dar um jeito do Guerren ser herói, né? E agora vamos pro baile, onde todo mundo dança parecendo que acabou de recuperar o movimento das pernas. A mãe do garoto chega perguntando se realmente ele não vai, já que eles são os convidados de honra. Ele diz que não e ela entrega o anuário que seu pai queria levar pra mostrar o passado. Passa-se alguns minutos e por alguma razão ele vai ler o anuário e percebe que a Gwen era aquela menina que sumiu há 16 anos. E todo mundo tava olhando pra ela e olhando pra sua foto. Mas o filme tinha que ter 1h30 e não 45 minutos. E ao perceber que o Pacifier sumiu, ele liga para Ron, que ficou a postos esperando apenas essa ligação e não encheu a cara com todo mundo. Que gentileza! No meio do discurso, Gwen acaba revelando que é dor mortal. Eu não podia imaginar essa. Falando sério? E seu ajudante sai do meio da plateia já caracterizado, que se pintou de branco e se vestiu e ninguém viu. Esses caras tinham que fazer binóculo na aula de tecnologia. Então dor mortal já leva o comandante de comes e bebes, e aquela arma transforma geral em bebê. Ó que legal. E ela começa a transformar 1 a 1 em bebê, e seus ajudantes do mal fecham as grades, ficando do lado de fora, basicamente sentenciando só a líder caso 300 pessoas queiram linchá-la. Eles não podem ajudar. É lógico que isso não acontece, o que esperar de alguém com 6 braços. Então eles abrem uma passagem pro lado de fora e acabam dando de cara com Will, precisamente. Eles fazem as pazes com Will e já são interceptados. Guerren fala que vai ganhar tempo pra Will ir atrás da Gwen, e ele acaba indo rebentando a parede. Ele
ele vai pro lado errado de onde o pessoal veio. Tá uma merda! E do nada brota um monte de cadeira de bebê personalizada. Eu quero saber que diabos ela ia fazer questão de bebê, só de fralda ela ia falir. E de onde saiu tanta cadeira? Cala a boca! E eles armam essa porcaria aí pra colocar os bebês dentro do ônibus. Mas fique tranquilo, pois eles dão um jeito de sumir com essa porcaria depois. Ela fala para o bebezinho que antigamente estava na turma dos heróis, mas foi rebaixada para os ajudantes. E diz que quer criar sua própria academia de supervilões. Tarde demais, minha faculdade já chegou primeiro. O Will chega bem na hora e ela acaba revelando que naquela época o Pacifier explodiu, então ela virou um bebê e Risada pegou e a criou. Ou seja, má influência, safado. Tô ficando nervoso. Ela vai pra cima de Will e a cena corta para Leila. E após levar essa peia, ela invoca a floresta amazônica. Mas há pouco tempo ela disse que tinha algum bloqueio sobre invocar limões. E agora estranhamente está usando poderes nível ômega. A mulher súplica para não deixá-la ali, já que a escola está fadada a cair. Porque a dor mortal sabotou o sistema gravitacional. Eles pegam sei lá Deus como o mapa da escola e fazem a rata passar pelo conduíte. Que por sorte tinha um cano que ligava justamente o lugar onde eles tinham que proteger. A partir daí o pau quebra e o Will consegue nocautear a menina. Ele sobe em cima para finalizar, mas seus amigos chegam e ele se distrai, já toma peia. Mas por sorte, ele voa, por que não? Então ele finaliza a menina. E ele vai pra abraçar todo mundo, se distrai e ela acaba acionando um dispositivo antigravidade. Só que ela esqueceu que ela tá dentro da escola. Qual que é a lógica? Se exploda. Magenta consegue roer o fio, que faz que a escola flutue novamente. E o Will consegue ser a base pra não destruir a casa. E o ser mais poderoso desse filme é essa telha, que não cedeu, mas eu já vi ninguém cair assim por muito menos. E pelo formato da escola, eu acho que a população acredita em ET agora. Ação. Todos conseguem voltar ao normal graças ao cabeça de dedão, que com certeza é agiota nas horas vagas. E os dois se beijam. E agora vamos para o erro de ouro. Rau! E o maior erro é... Se ela foi transformada em bebê, sua memória resetou, porque era isso que ela queria fazer com toda a escola. Então como ela sabia detalhes com tanta precisão da sua vida antes de se transformar em bebê? Agora se inscreve aí e aproveita para se inscrever nesses canais aqui, são tudo gente boa. Valeu, falhou!